Seja muito bem-vindo ao Chess Master, um evento online gratuito para quem é apaixonado pelo xadrez e quer evoluir no jogo. Eu sou o GM Luiz Paulo Supp e durante todo esse evento eu vou te mostrar o caminho que transforma jogadores comuns em jogadores de alto nível. Isso serve inclusive para você que está chegando no xadrez agora. Mesmo que você acredite que xadrez é difícil ou que xadrez é só para quem joga desde criança, eu já te garanto que com o método certo, não importa a sua idade, muito menos quanto tempo você tem para treinar. Aqui nessa série de 4 aulas, você vai aprender como sair do lugar que você está agora e se transformar em um jogador de alto nível de xadrez. E se você sente que está difícil evoluir, que joga, mas não percebe uma melhora significativa, presta atenção no que esse aluno disse depois de 2 semanas aplicando o método. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diego Moritz e eu gostaria de fazer um rápido depoimento sobre o Sistema Supp, certo? Um curso fantástico que basicamente me retirou de um platô que eu me encontrava estagnado já há anos, né, que era ali na casa dos 2.165 de rating, e me projetou para um rating de 2.269 dentro da plataforma Lichess. Além disso, eu também consegui chegar a um rating de 2.700 e uns quebrados, 2.703, dentro do site chess.com como resolução de problemas, né? Algo fantástico, em 6 módulos. O grande mestre Luiz Paulo Supp te passa todo o conhecimento prático daquilo que tu realmente precisa ter em mente na hora das tuas partidas, para que tu não te pegue em enrolações, para que tu não fique pensando coisas que não são necessárias de ser pensado durante as partidas, exatamente ao ponto. Então eu super recomendo para todo mundo que quer levar a sério o seu xadrez, que quer levar o seu jogo para um próximo nível, investir no Sistema Supp, que são os melhores cursos, os melhores conteúdos de longe hoje dentro da América Latina, tá pessoal? Não importa se você está no nível amador, não importa se você está no nível intermediário ou se você está no nível avançado, buscando títulos, maestria e tudo mais. Invista pesado no seu conhecimento, assim você bate o próximo nível e assim você faz aquilo que tem que ser feito para o seu xadrez evoluir. Um grande abraço. Em alguns momentos, quando a gente está jogando e buscando melhorar no jogo, normalmente a gente chega num determinado ponto que já não é mais muito claro o que a gente pode fazer para progredir no jogo de xadrez. E aí a gente se sente um pouco empacado. E como que eu sei disso? É porque eu também já senti isso em alguns momentos da minha carreira. E mais especificamente falando, eu lembro com muita clareza assim do ano de 2013, quando eu estava buscando ali o meu título de mestre internacional. Em uma das partidas desse evento, eu perdi um jogo que para mim realmente foi muito doloroso. Essa partida me fez perceber na época o quanto que eu ainda tinha para aprender sobre xadrez. Só que o problema ali não foi nem esse de ter perdido a partida, né, que acontece com todo mundo. Porque isso é uma coisa completamente natural. O problema maior mesmo que eu identifiquei é que eu sequer sabia o porquê que eu tinha perdido aquele jogo. Né, aquela partida que, para ser sincero, eu não entendia a razão do porquê da derrota. Né, então, depois de um tempo trabalhando e estudando muito xadrez, eu finalmente consegui entender aquilo que para mim foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Inclusive eu lembro que esse foi um período que eu me senti muito desmotivado assim com o jogo. Né, eu até cheguei a pensar em dar um tempo com o xadrez. Porque na minha cabeça tinham algumas coisas que estavam realmente me deixando chateado. Né, eu comecei ali a ter alguns pensamentos que eu realmente nunca tinha tido antes. Né, pensamentos de que talvez eu não era bom o suficiente para o jogo, por exemplo. Né, então, pela primeira vez ali, eu me senti realmente inseguro em relação ao xadrez, né, que é uma coisa que nunca tinha acontecido até então. E eu queria, inclusive, comentar um pouquinho para vocês a respeito desse episódio, porque é um episódio tão importante na minha vida, a gente vai falar sobre ele aqui ao longo, também no momento que a gente for começar com as nossas aulas aqui da semana, mas essa partida que aconteceu em 2013, eu sempre vou lembrar dela com bastante carinho, porque ela acabou engatilhando tantas coisas boas na minha vida depois, mas basicamente esse era um evento importante para mim na época, né, porque eu estava ali buscando, na época eu estava tentando virar mestre internacional em 2013, eu era mestre FIDE ainda, geralmente quando você é mestre FIDE você está batalhando ali para conseguir o título de mestre internacional, então era isso que eu estava fazendo também. E eu lembro que eu estava otimista ali com as minhas chances e tudo, mas aquele não foi um torneio como, assim, aconteceram algumas coisas que eu não esperava, basicamente falando, né? Em primeiro lugar, um bom início, né? Eu tive um início de torneio bastante razoável, ganhando algumas partidas que foram importantes, mas no meio do torneio eu esbarrei com o grande mestre Rafael Leitão, que na época era um jogador muito mais forte do que eu.
Hoje a gente tem um rating parecido, na época ele tinha 300 pontos de rating a mais. Na época eu não sabia o que isso significava, né? Se eu tinha chances ou não tinha. Só que eu perdi aquela partida muito fácil, assim, foi muito fácil. O jeito que ele ganhou, a maneira leve que ele conduziu a partida me causaram uma impressão, não só uma boa impressão ali em relação ao xadrez que ele jogava naquele momento, como também uma má impressão em relação ao que eu fazia. Né, eu comecei a me questionar, que é um negócio que não acontecia muito até então, né? Porque eu tinha ali, não sei, 17 anos, alguma coisa parecida com isso. E eu pensava que eu sabia, sabe, um pouco de xadrez e que eu jogava bem. E depois dessa partida e desse torneio, eu lembro que eu voltei para casa com uma sensação assim de que eu realmente não sabia absolutamente nada sobre xadrez, porque não só eu perdi muito fácil aquela partida e joguei outras partidas do evento também não muito bem, como também eu não sabia o porquê que eu tinha perdido aquele jogo. Né? Eu não sabia que lance que eu tinha feito errado, que decisão que eu tinha, sabe? Eu estava realmente muito desorientado ali em relação a essa partida. Tentei, na época, consultar o computador sugeria algumas melhorias, alguns lances, só que o computador ele é bom em te dar respostas, né? Só que as perguntas ele não te mostra. E no xadrez é muito importante você saber se fazer as perguntas certas, né? Então, não só você saber que o lance está errado, mas o porquê que o lance está errado. Esse porquê que o lance está errado, o computador jamais vai explicar pra gente assim de maneira tão clara, né? Pelo menos se a gente não tiver ali um certo nível de entendimento que eu não tinha naquele momento. Então eu lembro que esse foi um momento que eu voltei e fiquei muito desmotivado assim por ter finalmente percebido quão pouco eu sabia sobre o jogo. Ao mesmo tempo, isso acabou... E eu já vi muita gente relatando isso, né? Que esse momento que você descobre que você não sabe nada sobre um assunto é um momento que pode chegar a ser muito produtivo, sabe? Porque ali eu comecei a procurar muito mais por informações, né? Que é uma coisa que eu não fazia muito na época, para ser sincero. Eu era muito confiante em relação às coisas e essa confiança acabava me deixando um pouco, né? Um pouco cego em relação aos meus problemas, né? E esse torneio me trouxe assim um pouco de volta para a realidade e, de novo, foi uma coisa muito produtiva. Né? Os próximos meses teve um primeiro momento ali de dificuldade mesmo, de muito desânimo, pensar em dar um tempo do jogo, só que quando finalmente eu consegui sair disso, eu comecei a enxergar as coisas com uma clareza muito maior. Né? Comecei a trabalhar no xadrez como eu nunca tinha feito antes. E isso foi muito positivo para mim. Então, talvez esse tenha sido um dos momentos mais difíceis, né? Porque foi um dos únicos que eu pensei em dar um tempo com xadrez, né? Porque já estava chegando ali numa certa idade sabe, de terminar a escola e tudo mais, e ainda por cima passando por essa experiência, mas felizmente eu consegui transformar isso em uma coisa que foi muito, muito positiva no fim das contas, mas não sem antes sofrer um pouquinho ali. Só que o tempo passou e, felizmente, eu não desisti nesse momento de dificuldade que eu tive. Né? E pelo contrário, eu comecei a estudar muito xadrez e, com o passar do tempo, tudo foi começando a se encaixar muito melhor. E depois que eu comecei a aparecer um pouco mais na mídia por derrotar jogadores famosos do mundo do xadrez, como, por exemplo, aquela partida com o Carlsen, com o Nakamura... That is dirty. Wow. Wow. Knight e7, I also have knight h6. Very complicated, but he's got no time. Yeah, I just blundered that. Got careless, very, very careless for no reason. Alguma coisa mudou, mas não foi pra mim não. Só que as pessoas começaram a me questionar muito mais do que acontecia antes a respeito de como eu treinava, o que eu fazia pra melhorar. Inclusive, nessa época, a revista Veja chegou a fazer uma matéria minha. E muita gente que leu essa matéria, na época, começou a criar uma imagem de que eu era uma pessoa superdotada ou alguma coisa assim. Mas muito longe disso, né? Eu não acredito nem um pouco que esse seja o meu caso. Só que depois daquelas muitas pessoas me procurando para querer saber o que eu fazia de tão diferente para evoluir no xadrez, eu comecei a analisar, pontuar e medir exatamente o que de fato eu fazia, quais tinham sido as coisas que tinham marcado mais a diferença, e como que eu lidava com momentos de dificuldade na minha
carreira como jogador de xadrez. E depois de pensar bastante sobre essas questões, finalmente eu consegui chegar naquilo que eu considero ser a maneira ideal de estruturar o nosso trabalho no jogo. Eu desenvolvi um método que eu usava para vencer as minhas partidas. E nessa aula eu vou te mostrar os 3 principais erros que a maioria dos jogadores e a maioria dos meus alunos também, antes de serem os meus alunos, faziam. E esses erros estão impedindo você de melhorar no jogo. Então vamos embora para a aula agora. Eu quero, antes da gente começar aqui com o nosso exemplo de hoje, com as explicações, eu quero só explicar um pouquinho para vocês que tipo de expectativa vocês podem criar em relação à nossa semana aí de treino e também que tipo de expectativa dá para vocês criar em relação a essa partida de hoje. Tá? Quero explicar um pouquinho para vocês a respeito desse tópico, que é tão interessante. Que são os 3 principais erros aqui que um jogador de xadrez costuma cometer. Então, a minha ideia com essa semana aqui de treinamentos, pessoal, é justamente ajudar vocês em algo que eu sempre tive como uma grande prioridade na minha vida, como jogador, que é justamente o seguinte: como eu posso melhorar a minha capacidade de pensar de maneira mais clara na hora que eu estou jogando? Né? Como é que eu posso me organizar melhor? Tanto fora do tabuleiro, ou seja, como organizar o meu treino de maneira mais eficiente, como tirar conclusões melhores das minhas derrotas, das minhas vitórias, e também como me organizar melhor na hora de fazer os meus lances, né? Porque são muitos os momentos que a gente se sente muito desorientado, né, em relação ao que fazer, não sabe bem para onde ir, se vai para um lado do tabuleiro, se vai para o outro, e essa sensação assim de desordem sempre me incomodou um pouco no xadrez. Em vários momentos eu me senti assim. Então, o meu foco estudando livros e conversando com pessoas que poderiam agregar em termos de xadrez para mim, sempre foi muito esse. Né? Entender como as pessoas pensavam, né? Pessoas que entendiam de xadrez melhor, como essas pessoas pensavam em relação a vários tópicos e tentar agregar ao meu próprio xadrez. Então, o meu objetivo com essa semana é justamente trazer essa experiência para vocês, que é muito, muito importante. Tá? Talvez, possivelmente, a coisa mais importante que existe aqui no xadrez. Né? É o limite do que a gente pode extrair ali de um jogador mais forte do que nós, certo? Isso é o que a gente deve buscar. Então, esse é o nosso foco. Mas, isso não poderia começar de uma outra forma que não fosse pelo meu primeiro momento onde eu senti que eu precisava começar a agir assim, ou seja, que eu precisava começar mais em busca de informação, né, que eu comecei a me incomodar mais com o meu raciocínio, né, que eu comecei a perceber que tinha muitas falhas e que eu precisava fazer alguma coisa. Então a gente não poderia começar esse curso de outro jeito que não fosse por esse primeiro momento. E no meu caso, porque para algumas pessoas pode ser um pouquinho difícil de lembrar, né? Pô, qual foi o momento que eu comecei a me dedicar mais e tal? No meu caso é muito fácil, porque eu tenho um momento muito claro na minha cabeça, que foi realmente um divisor assim de águas. Né? Existe a minha vida antes e depois dessa partida aqui, pelo menos no xadrez, porque essa partida foi dolorosa para mim na época, eu não vou mentir para vocês, mas ela acabou realmente assim estimulando que eu começasse a trabalhar muito mais no xadrez do que eu já tinha feito anteriormente. Então é um jogo muito especial para mim, eu sempre guardei essa partida para uma ocasião especial, e essa ocasião especial chegou, que é justamente esse nosso curso. Eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive com essa partida e também tirar conclusões muito importantes aqui sobre ela, ok? Primeiro, queria destacar de cara quais são esses 3 erros que eu tô colocando como os principais que um jogador comete, ok? Primeiro ponto, e que a gente vai ver de maneira muito clara acontecendo nessa partida. Uma maneira completamente assim inapropriada de estudar a abertura, né? Que aí é aquela coisa assim de decorar lances e na hora de jogar a partida ficar tentando lembrar sem entender o porquê, né? Então a pessoa lembra que tem que fazer tal coisa, na hora da partida ela não sabe muito bem por que ela está fazendo aquilo, mas ela joga mesmo assim porque ela lembra. Isso é muito perigoso. Né? Você jogar a abertura aqui só de decorar lances e memorizar coisas é muito perigoso. E a gente vai ver justamente eu pagando aqui os meus pecados nessa partida. Então esse é um primeiro erro muito importante. Segundo erro, e esse é ainda mais amplo e mais difícil de resolver, mas eu prometo que eu vou ajudar vocês com isso. Segundo erro seria: como me organizar melhor na partida para tomar as minhas decisões? E aí eu me refiro principalmente a decisões de meio jogo. Tá? Então se eu vou jogar no flanco de rei, eu devo atacar ou não devo? Eu devo me defender ou não devo?
sabe, que tipo de coisa que eu faço, como eu posso me organizar melhor durante as minhas partidas. Esse é o segundo erro, porque, principalmente, uma coisa que a gente vai ver aqui nesse jogo, inclusive, me faltava muita organização de raciocínio na época. Muita. Assim, eu vou destacar todos esses momentos. Mas, assim, essa falta de organização ela é muito perigosa. Tá? E isso principalmente acontece na maior parte dos casos, por falta realmente de conhecimento, de experiência. Mas, infelizmente, é um problema que acaba afetando todos os jogadores. Todos nós temos problemas ali com desorganização na hora de jogar. E isso acaba atrapalhando demais os nossos resultados. Tá? Então, precisa haver um esforço no sentido de melhorar a nossa organização, ok? Bom, e em terceiro lugar, e definitivamente não menos importante, eu diria que até mais importante, é uma falta de... porque isso vai me atrapalhar muito nessa partida. Eu até peço desculpa por estar me estendendo aqui, mas é só para explicar para vocês um pouco do que se trata a nossa aula. Em terceiro lugar, uma falta de instrução ali de alta qualidade. Tá? Ou seja, eu joguei essa partida, eu tive problemas severos aqui para tirar conclusões dela, e na época, infelizmente, eu não tive alguém ali que entendesse de maneira mais sofisticada do que eu de xadrez, para me explicar e me ajudar a tirar as conclusões corretas. Né? Então, infelizmente, isso é um problema que a grande maioria dos jogadores acaba tendo também. Eu tive na época e por isso perdi muito tempo. Mas esses são os 3 pontos que eu queria que vocês prestassem atenção nessa partida, ok? E quando a gente for chegando nesses momentos, eu vou avisando vocês, naturalmente. Então vamos passar aqui agora para o jogo, com esses pontos em mente, ok? Vamos lá para a partida. Eu vou passar alguns lances e vou explicar um pouquinho para vocês um pouco dos bastidores aqui desse jogo, porque a gente está jogando uma siciliana, a gente não vai ficar falando tanto desses primeiros 5 lances. Essa é uma partida onde eu estava enfrentando o grande mestre Rafael Leitão. Essa foi uma partida que aconteceu no ano de 2013, tá? Então já tem um certo tempo, mas esse era um evento importante para mim na época, porque eu era mestre FIDE, né, em 2013, eu estava tentando alcançar ali o título de mestre internacional, e esse torneio possibilitava essa luta pelo título, porque se você alcançasse uma determinada pontuação, você recebia ali o título de mestre internacional. Não todos os jogadores, um jogador só poderia receber o título de todo o torneio, mas era uma oportunidade interessante, né, para mim que estava lutando ali por isso na época. Aqui a gente está na 6ª rodada desse evento, certo? Até então o torneio estava indo bem, eu estava com 4 pontos em 5 rodadas, mas na 6ª eu ia enfrentar um jogador de um nível que eu nunca tinha enfrentado anteriormente, que como eu disse para vocês, o grande mestre Rafael Leitão. Inclusive, é interessante de observar que hoje a gente tem um rating muito parecido, dá uma sensação nostálgica, assim, lembrar dessa época e como as coisas se desenvolveram depois. Mas enfim, o fato é que nessa época ele tinha mais de 300 pontos de rating a mais do que eu. Eu não sabia, enfim, que tipo de chance que eu tinha nessa partida, mas logo vai ficar claro que as chances não eram boas, vamos colocar assim. Pelo menos não do jeito que eu pensava aqui na época. Mas assim, eu tinha as minhas expectativas, né? Porque 2013 eu era mais jovem, eu ainda não tinha tantas experiências negativas com o jogo, então eu pensava que as coisas poderiam se sair bem. Mas logo a realidade aqui vai acabar se provando um pouquinho diferente. Vamos passar então agora... Vamos voltar aqui agora para a partida. Agora vocês entendem com quem eu estou jogando e onde. Então, nesse momento eu decidi capturar o cavalo de C6 e peão B toma C6. Eu quero de cara explicar uma coisa para vocês que não tem a ver com o nosso tópico, mas é algo muito pertinente, porque são coisas interessantes de xadrez, eu não quero deixar de explicar qualquer coisa que possa ajudar aqui, mesmo que fugir um pouquinho do tópico. Essa captura de cavalo aqui em C6, na siciliana, eu vejo muita gente fazendo. É constantemente possível você tomar esse cavalo de C6 na siciliana, tá? Não só nessa que a gente está vendo, que é a siciliana Taima 9, mas também é possível capturar em C6. Eu quero só voltar um pouquinho para explicar para vocês que, por exemplo, essa é a siciliana dragão acelerado. Aqui também é possível capturar o cavalo de C6 e tem várias outras sicilianas que também é possível tomar esse cavalo.
E é sobre essa captura específica que eu quero falar nesse momento aqui, da nossa partida, tá? Agora eu voltei para a partida com o Rafael. Esse cavalo por C6, pessoal, é um lance, em princípio, antiposicional. O que isso significa? É um lance que vai potencialmente prejudicar um pouquinho a sua posição. Por quê? Porque depois de B toma C6, a gente está fortalecendo o centro do nosso adversário. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui na fase da abertura, e ao longo da partida como um todo, existe uma região do tabuleiro de xadrez que é mais importante do que as outras, que são as casas centrais. Tá, e quais seriam as casas centrais? Essa aqui de D4, que eu estou passando o mouse, essa aqui de E4, que são duas casas que estão bem ali no centro das brancas, mesma coisa vale para as pretas, D5 e E5. Esses 4 pontos são muito, muito importantes, certo? Da gente controlar, da gente não deixar o nosso adversário ocupar com facilidade, tá? Então, são pontos realmente muito relevantes aqui no contexto de uma posição. E, levando em conta que esse peão aqui de C6 está ajudando agora a controlar a casa de D5, a gente pode dizer que a gente fortaleceu o centro dele. Percebam, por exemplo, que daqui um lance, ele vai conseguir jogar D5 só porque eu fiz a captura em C6. Né? Então aquele peão ali em C6 fortalece o centro das pretas. E o que eu ganhei com isso? Quase nada. Tá? Então não façam essa captura em C6 se não tiver um motivo muito forte para isso. Mas eu tenho uma pista do porquê as pessoas costumam capturar esse cavalo em C6. É porque muita gente tem a impressão que trocar peças nunca vai fazer mal. Mas eu tenho um conselho para vocês muito importante. No xadrez não existe nenhuma troca igual. Nenhuma. Nem de peão, nem de peça. É claro que isso pode chegar a ter alguma exceção, mas como regra, as trocas de peças nunca são iguais. Sempre acaba ajudando um pouquinho mais um lado do que o outro. Certo? E você precisa garantir, na hora que você vai trocar um cavalo como esse, você precisa garantir que você está do lado correto da troca. Tá? Que você está ganhando alguma coisa com isso. Porque se você estiver trocando só por trocar, sem nenhuma ideia específica em mente, você pode estar estragando a sua posição sem perceber. Né? E aí entra aquilo que a gente acabou de falar. Nesse caso aqui, a gente estaria fortalecendo, aliás, fortaleceu, porque eu fiz o lance, o centro das pretas sem nenhum motivo específico. Bom, dei essa explicação só para explicar para vocês que essa captura geralmente é ruim. Nesse caso, faz um pouquinho de sentido pelo seguinte. O lance A6, que o meu adversário fez aqui atrás, é um lance que faz parte aqui da Siciliana Time 9, mas ele tem um problema, perde um tempo. Porque todo lance de peão que não ajude a desenvolver alguma peça na abertura, perde um tempo. A gente costuma dizer que perde um tempo, porque na abertura o foco deve ser o de desenvolver peças, e não de ficar movimentando peões por qualquer motivo que seja. Então, como o A6 não ajuda a desenvolver peça alguma, tá? E também não desenvolve nenhuma peça por si só, a gente costuma dizer que perde um tempinho. Todo lance que usa o peão de torre aqui na abertura, de um modo geral, são lances que têm a tendência a ser menos útil do que outros lances que existem aqui na posição. Vou dar um exemplo. O lance E6 que ele fez aqui atrás é um lance de peão, mas é um lance útil de desenvolvimento porque ajuda a sair com o bispo. Já o lance A6 não é a mesma coisa. O lance A6 ele não ajuda a sair com peça alguma, já que a torre certamente não quer vir para 7, ela não estaria fazendo nada ali. Então o lance A6 ele só serve para defender a casa aqui de B5 e, portanto, perde um tempinho. Daí é que surge o direito de quebrar um pouquinho as regras aqui tomando em C6. Tá? Então é por isso que esse lance faz sentido nesse caso específico e na grande maioria dos casos não faz sentido. Tá? Bom, então cavalo por C6, B por C6. E aqui na sequência eu só continuei desenvolvendo as minhas peças conforme eu tinha, lembrem agora daquele primeiro ponto, vai ser o primeiro que a gente vai prestar atenção. Vou refrescar a memória de vocês. Uma maneira completamente inadequada de estudar as aberturas. Lembrem-se disso. Eu tinha estudado aqui essa posição antes da partida, tinha algumas ideias para aplicar aqui no jogo, e eu vou contando para vocês quais eram essas ideias. Em primeiro lugar, o meu plano era fazer o roque, tá? Porque eu tinha visto já uma partida desse meu oponente onde ele enfrentou alguém que jogou assim, e eu gostei, quis meio que copiar aqui o que tinha sido feito ali. Então eu fiz o roque. Na sequência, a minha ideia era desenvolver a minha dama para E2. Pessoal, coisa muito importante, aquilo que eu falei da troca em C6 também vale para essa troca aqui em D5. E essa é outra troca que eu vejo muita gente fazendo.
Por que a pessoa toma o peão em D5? Porque ela tem na cabeça dela que toda troca de peão ou de peça é igual. Mais uma vez aquela mesma coisa. Então aí a pessoa chega aqui e fala, bom, vou tomar o peão. Não vai acontecer nada. Né? Ele captura de volta e tá tudo certo. Mas não é verdade isso. Porque com essa troca que a gente fez agora, a gente aproximou o peão dele ainda mais do centro. E agora eu vou contar uma coisa pra vocês que eu não acreditaria se vocês me dissessem. Vocês acreditam que esse peão aqui de D5 é aquele lá de B7? Como é que esse peão de B7 veio parar em D5 em tão poucos tempos? O peão de D5, ele é muito mais importante que o peão de D7. Só que com alguma mágica, e não é mágica, esse peão foi parar aí em pouquíssimos lances. Né? Aquele que era um peão de canto, um peão sem importância, se transformou em um importante peão central, graças às nossas trocas não muito bem pensadas. Tá? E de novo, eu vou até voltar para vocês perceberem que eu não tô mentindo. Olha só, o peão veio de B7, tomou em C6, e agora a gente estava considerando a ideia de tomar aqui, e o peão chegaria em D5. Graças a essas trocas, digamos assim, um pouco mal pensadas, a nossa posição já é um pouco desconfortável aqui, porque o nosso oponente tem 2 peões centrais, nós não temos mais nenhum. E quando um lado controla melhor o centro do que o outro, a gente costuma dizer que a posição dele tende a ser um pouquinho mais confortável. Então, capturar em D5 eu não fiz, eu joguei dama E2, era a minha ideia aqui para essa partida desde o início, bispo E7, e agora eu poderia desenvolver o bispo pela outra diagonal, mas a minha ideia de abertura era desenvolver aqui por B2, porque aí eu fico com os 2 bispos apontando lá para o rei dele, né? E aí quem sabe eu não consiga criar alguma chance de ataque. Essa era a minha mentalidade na época. Então, depois de roque eu desenvolvi para cá, o meu adversário jogou bispo B7, e eu fiz o lance cavalo A4, que também fazia parte do que eu tinha preparado, tá? Eu sei que pode parecer que já são muitos lances, né? Como é que eu cheguei tão longe? Não, pessoal. São muitas partidas que aconteceram partindo dessa posição aqui, tá? E eu simplesmente estou seguindo ali o que eu vi antes, tá? Então, aqui é uma questão simplesmente de você lembrar. Então, eu fiz esse lance cavalo A4 porque eu lembrava que tinham feito e eu estava seguindo ali esse exemplo que eu vi antes da partida começar, tá? E, aliás, essa foi a única preparação que eu fiz, essa partida específica que eu vi. O lance cavalo A4, eu queria falar uma coisa sobre ele, porque esse lance, ele parece um pouco estranho. E por que ele parece um pouco estranho? Porque existe um princípio importante no xadrez de que o cavalo, geralmente, ele não está bem nos cantos. Porque, geralmente, no canto, ele tem acesso a menos casas relevantes. Então, o cavalo, ele tende a estar melhor em casas que estão atacando pontos do centro, como, por exemplo, a casa de C3. Daqui, ele pressiona o ponto de D5, ele defende o peão de E4, tá? Já no canto, vocês percebam que ele perde a influência que ele tem no centro. Então aí vocês poderiam falar, pô, mas então esse lance não foi muito legal. É que nesse caso, existe uma outra coisa acontecendo, e é essa que eu queria falar para vocês. Às vezes, na nossa posição, uma peça nossa pode chegar a atrapalhar uma outra peça. Isso é uma coisa um pouco estranha, mas eu estou me referindo a esse bispo de B2. Esse bispo de B2, ele está um pouco sufocado pelo cavalo de C3. Por que eu estou dizendo isso? Porque percebam que, pelo fato de que o cavalo está aqui na frente dele, o nosso bispo não consegue se mexer. Ele não tem casa. Sabe o que esse bispo de B2 me lembra? Eu vou até pedir desculpa para vocês, porque eu vou fazer uma analogia agora que num primeiro momento vai parecer absurda, mas depois eu espero que vocês entendam e me perdoem pelo que eu vou falar agora. Mas eu tenho, por exemplo, um certo medo, aliás, muito medo de avião. Não é que eu tenho medo de avião de acontecer alguma coisa. O que eu não gosto de viajar de avião é a sensação de que eu tô preso num lugar, sabe? Só de pensar nisso já me dá uma falta de ar, uma coisa, sabe? Eu não gosto de estar ali. Porque quando, por exemplo, eu tô viajando de carro, qualquer coisa assim, eu consigo, sabe, abrir a janela e eu não me sinto tão preso ali dentro do lugar como acontece no caso do avião, né? Então eu me sinto um pouco sufocado. Eu tô dizendo isso porque o bispo de B2, ele se sente exatamente igual em relação ao cavalo de C3. Esse bispo de B2, ele tá se sentindo um pouco sufocado aqui pela presença do cavalo.
Porque ele não consegue, sabe? Depois que você começa a tá jogando xadrez faz muito tempo, você começa a criar você começa a ter um pouco de dó das peças, né? Eu tenho dó aqui desse bispo de B2 porque o cavalo não deixa ele respirar, sabe? E por isso ele precisa sair da frente. Tá? Porque quando ele sai da frente, percebam que esse bispo ganha vida. Então agora sim essa peça está finalmente funcionando muito bem. Tá? Então por isso o cavalo A4 faz sentido. Porque eu abro a diagonal do meu bispo e devo dizer que nesse caso específico o cavalo de A4 não está tão mal. Porque ele controla aqui o ponto de C5. Tá? E também ataca aqui o ponto de B6. São pontos importantes. Em algum momento eu posso tentar instalar o meu cavalo em uma dessas casas. Tá? Então, bom, depois de cavalo A4, meu adversário fez dama C7. E isso já fugiu da minha preparação. E agora eu vou remeter vocês ao primeiro ponto. Eu não quero que isso fique... quero que isso fique muito claro para vocês. Porque esse foi o primeiro ponto crítico da partida, da minha perspectiva. E isso remete a gente ao nosso erro número 1. Eu me preparei para essa partida contra o lance C5, salvo engano. Essa partida já tem algum tempo, como vocês sabem. Então, eu lembro de muita coisa, mas outras eu posso já estar confundindo. Mas assim, a minha lembrança é que C5 era a preparação dele. Aliás, que era uma partida que eu tinha visto. E contra C5, eu estava planejando jogar peão por peão. E depois de peão por peão, fazer um lance como, por exemplo, torre 1. Então a ideia de tomar em D5 só depois de C5 é porque agora ele não pode mais recapturar de C, né? Então ele não está mais fortalecendo o centro dele. Como, por exemplo, aconteceria aqui. Se eu tomar o peão de C agora, se eu tomar o peão de D agora, ele captura com o peão de C, fortalecendo o centro dele, e isso eu não queria, né? Então, a minha ideia era esperar ele jogar C5, isso é o que eu tinha visto antes do jogo, porque eu tomava, jogava a torre 1, e acabava meio aqui. Eu gostava da posição, e achava que dava para tentar jogar, isso daqui, quem sabe alguma coisa de positiva não acontecesse, né? Então, essa era a minha preparação. E é aqui que eu quero apontar a primeira falha gravíssima. A gente não deve preparar as nossas aberturas desse jeito tão concreto e específico. Porque vejam bem, a minha preparação era, se ele fizer tal lance, eu jogo tal coisa, mas peraí, e se ele fizer qualquer outra coisa, porque o xadrez é imenso, ele pode fazer tantos e tantos lances aqui, e qualquer outro lance que ele fizer, eu não tenho uma ideia preparada. Então qual está sendo a minha falha aqui? Que ao invés de eu tentar entender quais são as ideias dessa posição, eu tentei decorar aqui um lance específico para fazer contra uma única resposta dele. E eu vejo muita gente preparando as aberturas desse jeito, tá? Que é aquela coisa assim... e aí chega aqueles relatos que eu escutei muito nesses últimos anos, que foi assim, pô, Sup, eu assisti aula de alguém, ou, enfim, a gente estudou uma determinada abertura, mas o meu adversário fez um lance um pouco diferente. E aí eu não sabia mais o que fazer. Quantas vezes eu escutei isso? Quantas vezes eu fiz isso? Onde é que está o erro aí? É você ficar tentando preparar suas aberturas lance a lance, como se você dependesse do seu adversário fazer alguma coisa. Não, você precisa tentar entender quais são as ideias da posição. Porque quando você entende as ideias do que está acontecendo, não importa muito o que ele fizer, você vai estar sempre por dentro. Então, por exemplo, assim, se eu sei que aqui, como eu sei agora, na época eu não sabia, se eu sei aqui que eu devo tentar jogar um pouco mais no sentido de tentar atacar no flanco de rei, mas tomando um certo cuidado, porque eu tenho que... O meu cavalo ali de A4 ele está muito longe ali do ataque, então eu preciso trazer essa peça ali para o flanco de rei. Essas são as conclusões que eu tirei depois que passaram alguns anos, né? A minha conclusão depois foi que eu preciso tentar atacar no flanco de rei, porque os meus bispos estão apontando para lá, e eu também preciso tentar trazer o meu cavalo para ataque, porque ele está muito distante de me ajudar quando eu começar um ataque do outro lado. Tá? Então, essas são as duas coisas que me orientariam hoje em dia. Na época, o que eu tinha? Eu tinha só que se ele jogar um lance, eu jogo outro. Aí fica muito difícil. Né? E aí o que aconteceu? Meu adversário jogou outra coisa. Então, assim, aqui entra o erro número 1, porque esse foi um momento que, assim, em outras condições, não teria, em outras circunstâncias, não teria nenhum problema.
Tudo bem, ele fez um outro lance, mas qual que é o problema? Eu sei as ideias, eu vou seguir as ideias, vou seguir o plano aqui que eu já conheço, que eu já estudei, e tudo certo. Não tem problema que ele mudou um pouco algum lance. Mas na época isso não era assim pra mim. Porque eu estudava xadrez de maneira completamente inadequada, e por isso, depois de dama C7, eu fui invadido aqui por dúvidas e mais dúvidas, porque eu falei, cara, o que eu faço agora? Porque tomar em D5 não faz mais sentido. Se eu tomar em D5, ele toma de volta e não era isso que eu queria. Aí eu comecei a falar, nossa, que raiva, era só ele ter jogado C5 que eu ia poder fazer tudo o que eu tava planejando. Mas infelizmente as coisas não são desse jeito. Esses jogadores mais experientes, eles tentam variar aqui os seus lances. E depois de dama C7, digamos assim, a vantagem psicológica já passou para ele. Porque ele, muito experiente, enfrentando uma pessoa ali inexperiente, já está conseguindo, ele já está conseguindo colocar a experiência dele aqui para fazer valer, né? E eu já estava desconfortável depois de dama C7. Olha que coisa louca, porque a posição é boa aqui ainda. Só que como eu estou fazendo a coisa errada, na minha cabeça já saiu tudo de controle, entendeu? E muita gente acontece desse jeito também. Às vezes a posição da pessoa é boa, mas como ela é invadida por esse pensamento de que ela preparou uma coisa e o cara fez outra, ou a pessoa fez outra, ela já começa a se sentir mal com a posição. Isso não pode ser assim, gente. Então, esse é o erro de número 1, com certeza. Tá? Porque isso é um padrão que eu vejo se repetindo aqui demais, assim, nos mais variados níveis, né? Bom, então vamos seguir aqui um pouquinho com a partida, porque é claro que a partida não acabou aqui. Depois de dama C7, eu fiz o lance E5. Devo dizer que eu comecei... o meu primeiro lance, ele não é... Ele é um lance que faz sentido, tá? Dentro daquilo que a gente tinha dito. Eu tô tentando começar um ataque lá no flanco de rei. Para isso, eu tô tentando ativar o meu bispo de D3. Então, o lance E5 faz um certo sentido. Quero só dizer uma coisa, que depois do lance E5, aquele nosso bispo que tava ali... Agora eu vou voltar para falar dele, coitado. Esse nosso bispo de B2, que tava respirando tão livremente aqui, sabe, aí me remete a pessoa que tá ali no carro com a janela aberta, respirando ar fresco. A gente acabou de fechar a janela dele de novo com o lance E5. Por quê? Porque agora o peão tá obstruindo a diagonal do bispo de B2. Antes era o cavalo, agora é o peão. Certamente, se esse bispo pudesse falar, ele estaria nos xingando agora. Porque é uma atrás da outra, né? É aquela pessoa que passa por um problema atrás de outro e as coisas nunca melhoram, né? De um modo geral. Esse é o nosso bispo de B2. Quando ele pensa que a vida dele vai melhorar, vem alguma coisa e atrapalha de novo. Mas é o preço que a gente paga, porque de um outro lado, a gente realmente ativou essa nossa peça aqui de D3 e isso nos ajuda, tá? Então é um lance que faz sentido. Então depois de E5, o cavalo voltou pra cá. Eu joguei C4. Esse já é um lance... tudo bem, o lance C4 em si eu não vou criticar muito. Eu vou criticar daqui a pouquinho. Vamos lá, eu não quero falar mal do C4 por enquanto, porque C4 é um lance que eu acho que faz um certo sentido, coloca pressão no centro. Aqui ele vai tomar uma decisão que na época me chamou a atenção. Porque aqui ele fez o seguinte. Ele jogou peão por. E depois de bispo por, ele jogou C5. Eu lembro que na época eu fiquei muito surpreso com isso, porque eu falei, peraí, o que é isso? Ele estragou toda a estrutura de peões dele. Por que raios ele faria uma coisa dessa? Porque aqui atrás, percebam, que os peões estão todos conectados, né? Ou seja, A6, C6, D5, E6, todo mundo junto, funcionando bem, né? Sabe, nenhuma debilidade ali para atacar. Agora, um lance depois, olha o que ele faz. Ele toma e joga C5, criando uma série de debilidades ali na posição dele. Esse peão de C5 agora é muito fraco, porque ele está sozinho. E o peão de A6 também está muito vulnerável aqui. E eu já estou atacando o peão de A6. Então sim, que decisão curiosa, né? Mas na época foi curiosa. Hoje a gente pode usar essa decisão aqui para falar sobre um conceito muito importante, que é o seguinte. Você deve tomar muito cuidado em manter as suas peças ativas, tá? Ou seja,
Se você tem uma peça que não está funcionando bem na sua posição, você deve tomar todas as medidas que você puder para fazer ela passar a funcionar melhor. E aí, eu estou me referindo ao Bispo de B7. Olha só essa peça, que horror. Ele não pode fazer um lance, ele está completamente arruinado. O que meu adversário quer dizer quando ele toma e joga C5? Ele quer dizer o seguinte, olha só. Eu não ligo em ter peões fracos, desde que as minhas peças estejam funcionando bem. Esse é o argumento que ele está fazendo aqui. Claro, ele não está me falando isso, mas é o que ele quer dizer com os lances, tá? Essa é a interpretação do que ele está fazendo. Então ele está dizendo isso. Eu não ligo de debilitar os meus peões se para isso eu estiver ativando as minhas peças. Tá? Então não tem problema as minhas debilidades. O que tem problema, e aí é que entra a conclusão, jogadores realmente fortes odeiam peças passivas. Mais do que peões fracos. Tá? Então, peões fracos, ok, a gente consegue lidar. Peça passiva, aí é um pouco mais complicado. Né? Aí é bem mais complicado, na verdade. A gente precisa das nossas peças funcionando bem. E quando eu digo peças, é tudo que não são peões. Porque os peões são os peões. Então, decisão muito interessante aqui. Na época, eu lembro que me surpreendeu bastante. Bom, depois de C5, reparem uma coisa. Agora eu joguei F4. Gente, esse momento aqui, eu vou até colocar o lance dele também. Esse momento vai ilustrar o nosso segundo erro típico. Porque aqui, depois de F4 G6, eu jogo Dama G4 e começo a tentar atacar ele ali no flanco de rei. O que, em princípio, pode parecer uma boa ideia. Mas aí eu pergunto pra vocês. Por que eu joguei C4 ali atrás, então? Que era um lance no flanco de dama. Aí eu vou voltar. Vamos voltar um pouquinho aqui atrás. Um lance atrás, eu joguei C4. Que é um lance que está voltado aqui pro flanco de dama, certo? Então tudo indica, pelo menos isso indica, ou deveria indicar, que eu tenho intenções de jogar no flanco de dama. Só que, sem mais nem menos, pelo visto eu mudei de ideia. Então o que aconteceu? E agora eu posso falar um pouco do que eu estava pensando aqui na partida. Quando eu joguei C4, aqui atrás, eu peço desculpa por estar indo e voltando, mas é porque para explicar é necessário essas idas e vindas aqui na posição. Quando eu joguei C4, eu pensei, bom, talvez eu consiga jogar um pouquinho aqui no flanco de dama, então vou jogar C4, vamos ver o que acontece. Esse foi o raciocínio, né? Aí ele toma... Então, olha que coisa mais vaga, né, em primeiro lugar. Mas tudo bem. Tem um plano, pelo menos, né? Que é jogar no flanco de dama. Tudo certo. Tomou. E aqui, a gente olha, peraí, o que tá acontecendo? Né, quando eu olho pra essa partida de novo, eu tenho essa sensação de, o que tá acontecendo aqui? Por que eu mudei de ideia? Por que eu tô indo do outro lado do tabuleiro agora, sem nenhuma justificativa? E é aí que entra o nosso ponto de número 2, de falta total de organização no meio da partida. O jogador que ele não... se educa para se organizar bem na hora do jogo, ele tem constantemente esse tipo de vontade assim de... Uma hora ele faz um lance aqui, no flanco de dama, depois ele volta e faz outro no flanco de rei, aí o ataque não dá certo, ele volta e faz outra coisa do outro lado, e a partida não tem consistência, porque a gente fica indo flertando com várias coisas diferentes, não consegue focar em nenhuma. Né? Então, aqui a gente consegue ver realmente uma desordem grande entre os meus lances desde já. Né? E mais interessante ainda, olha só o que vai acontecer na sequência. Passaram um pouco os lances e eu volto com a dama. Quer dizer, porque, claro, eu percebi que não dava para atacar, e o motivo pelo qual eu não consigo atacar, pessoal, é só porque o meu cavalo, e aí entra aquele ponto que eu falei para vocês, que eu estudei depois, esse cavalo de A4 está completamente fora de jogo. E existe um princípio muito importante de que quando você tem uma peça ruim, toda a sua posição não é boa. Isso quem disse foi o Tahashi, que é um grande jogador, que foi um grande jogador. Ele observou isso, né? Que quando você tem uma peça ruim, toda a sua posição perde um pouquinho de potencial, sabe? Porque o xadrez é como se fosse uma equipe, né? E se você tem um membro da equipe que está machucado, ou imagine uma partida de futebol, por exemplo, onde alguém está machucado, né? Ou onde alguém foi expulso. O fato de você ter uma pessoa a menos limita um pouco as suas opções, né? Ali na partida de futebol, por exemplo. No xadrez não é diferente. Quando você tem uma peça totalmente fora de jogo, que não te ajuda com seus objetivos,
atrapalha toda a posição como um todo. Tá? Às vezes não é tão nítido assim, tão claro de definir como, porque tem muita peça jogando ainda, mas interfere. Assim como na partida de futebol, mesma coisa, né? A gente pensa assim, pô, saiu, foi expulso um jogador, mas ainda tem um monte, né? Mas não é bem assim. Né? Aquele jogador, ele vai fazendo falta com o passar do jogo, porque o pessoal vai cansando, né? E você tem um a menos, atrapalha. No xadrez, mesma coisa. Então, se você tem uma peça ruim, imediatamente traga ela para a partida. Em outras palavras, se você tiver em dúvidas do que isso significa, coloca ela no centro. Tá? Tira ela do canto, porque a peça que está no canto geralmente não está funcionando bem, e põe ela aqui em direção ao centro de novo. Eu quero dizer com isso, cavalo C3. Traz o cavalo para jogar, sabe? E aí a partir disso a gente tenta fazer alguma coisa depois. Mas não dá para fazer nada sem uma peça jogando desse jeito, que era o caso ali do cavalo de A4. Então, mas claro, na época eu não entendi nada disso, e eu simplesmente fui tentar atacar ele ali no flanco de rei com as minhas peças todas desorganizadas, como eu já expliquei para vocês. Então depois de dama G4, o meu adversário defendeu meu ataque sem nenhum esforço. Eu lembro que isso foi muito incômodo, porque claro, uma das ideias que eu tinha era jogar F5 agora, mas eu percebi em cima da hora que depois de F5 e torre D2, quem vai perder a partida sou eu, porque ele está ameaçando não só o bispo, como também, ou seja, está ameaçando aqui em B2, como também está ameaçando aqui em G2, graças ao bispo que ele ativou de maneira muito inteligente ali atrás. Eu estou perdido aqui, não tem ataque nenhum acontecendo. Então, bem em cima da hora eu percebi que eu tinha que impedir a ameaça de torre D2, e bispo D5 neutraliza o meu bispo de C4. E aqui eu percebi, olha, não tem ataque nenhum. Aqui foi o momento que eu assumi meio que a derrota moral e voltei minha dama para E2. Só que aí, olha só, né? Tentei atacar no flanco de dama, não deu. E de novo aqui batendo no segundo ponto, né? Que é a desorganização. Tentei jogar de um lado, não deu. Fui pro outro, não deu. Agora voltei pro centro. Que isso, né? Realmente... essa falta de foco aqui do que fazer na partida é um grande problema aqui. Era um grande problema para mim também, e é um padrão que eu vejo se repetindo aqui muito com a grande maioria dos jogadores. Então, depois de dama E2, meu oponente jogou torre D7. Ele vai simplesmente dobrar agora na coluna D. Rei H1, torre dama C6 primeiro, ok. Torre D1 dobrou. Agora eu troquei tudo aqui na coluna. Tentei trocar tudo que eu pude para perceber que depois de dama E4 a minha posição ela é muito pior do que eu pensava. Porque a gente pode olhar para essa posição aqui e pensar o seguinte, pessoal. Bom, Sup, tudo bem, você criticou os seus lances, mas a sua posição não parece tão ruim. Você não está perdendo material, né? Você já está no final, trocou um monte de peça. Não parece tão terrível assim. Por que você está falando tão mal assim da sua posição? A gente já vai descobrir na hora que a gente for tentar achar algum lance, porque tem poucas coisas para fazer aqui em primeiro lugar. E o motivo disso é só porque as peças dele são muito mais ativas do que as minhas. Em outras palavras, essa dama de E2, ela é muito mais ativa do que essa minha dama de C1, que só defende. A dama dele ataca muitas coisas, a minha só defende, e uma peça que só defende é uma peça passiva, uma peça ruim. E quando a sua peça passiva é um cavalo, por exemplo, ainda até vai, você pode tentar dar um jeito, né? Agora, quando é a dama, peraí, a dama é uma peça muito alta, né? Para estar funcionando tão mal desse jeito. A minha situação é mais grave do que parece. Eu vou perder pouquíssimos lances a partir daqui. Então, depois de dama C1, meu adversário jogou C4. Eu joguei H3 para eliminar os temas de mate, porque uma coisa que me incomodava um pouco é que eu não poderia mexer minha dama para lugar nenhum porque eu estou levando mate na primeira fileira. Né? Vamos supor que eu faço um lance meio descuidado aqui atrás. Aqui, por exemplo, eu jogo dama D7. Eu estou levando mate aqui embaixo. Isso é mate mesmo. Quer dizer, eu ponho algumas peças na frente, mas eu vou levar mate. Então, dama D7 não pode, por isso eu fiz isso. E depois de C4... Eu tentei resistir aqui como eu pude, mas ele foi só ativando as peças dele. E olha só que horror, eu não consigo mexer nada, né? Porque tô levando mate em G1. Imagina que eu faça isso, eu levo mate. Eu não posso tirar minha dama
sabe, eu tô todo preso. Só de olhar pra isso aqui me dá uma... Olha, gente, eu tô mostrando essa partida porque eu realmente quero ajudar vocês, porque ela me causa um desconforto tão grande. Olhar pra essa posição aqui, eu me sinto mal aqui só de ver as minhas peças, né? Que tá realmente não estão funcionando bem. E o meu adversário ganhou muito fácil a partir daqui. Eu não tô dizendo que essa posição seja fácil de ganhar, tá? Longe disso, mas um jogador dessa força prática, quando ele tá em uma situação onde o outro mal consegue se mexer, ele vai acabar te colocando muitos problemas, né? Então, eu não estava muito otimista aqui mais. Vou só mostrar como a partida terminou. Então a gente foi fazendo alguns lances aqui, eu fui indo e voltando com o rei, eu já não sabia mais o que fazer. Aqui eu basicamente entreguei nas mãos de Deus, como costuma se dizer. Então fui indo e voltando com o rei, não tinha nenhuma ideia. Acabaram as ideias. E aqui, para terminar, ele trocou as damas e jogou rei D7. E eu fui obrigado a abandonar, porque... Vamos fazer alguns lances para vocês entenderem o porquê eu tô tão perdido. Eu venho com o rei para C6. O rei vem para D5. Na sequência, ele instala o rei dele aqui. E é uma simples questão de tempo até cada um dos meus peões começarem a cair. Percebam que todos os meus peões estão em casas pretas, então... Todos os meus peões são potenciais alvos para o bispo dele. Olha só os peões dele, por outro lado. Que organização. De novo a mesma palavra, né? Que organização mais interessante. Tá tudo bem alinhadinho ali, em casas brancas. O meu bispo não ataca nenhum peão dele, mesmo que ele queira. E eu tô completamente arruinado. Eu abandonei, eu não vejo o que fazer aqui. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tento levar o rei para ajudar do outro lado. Ele joga rei D3. Bispo F2 ganha na hora também, porque eu não tenho como proteger todos os peões que estão caindo. E se eu tentar proteger desse jeito, ele toma. Captura o peão de B4. E essas posições onde esses finais de peões com peão a mais, que os dois lados têm peões ainda do outro flanco, costumam ganhar com uma certa facilidade. Então, eu decidi abandonar a partida. Curiosamente... No momento de abandonar a partida, é que vai chegar o nosso terceiro erro crítico. O nosso terceiro erro, mas esse às vezes é um erro, às vezes é simplesmente uma falta de oportunidade, tá? Mas essa foi uma coisa que me marcou demais aqui na época. Porque quando terminou essa partida, eu já vou falar pra vocês qual é o erro. Quando terminou o jogo, eu tava muito desorientado. Porque eu falei assim, cara, o que eu fiz de errado? Eu não entendo. Porque esses erros que eu tô mencionando pra vocês, eu só descobri tempos depois, com a experiência, com o trabalho no xadrez e tudo. Não foi na hora. Na hora, eu não sabia o que eu tinha feito de errado. Eu não tinha estranhado, por exemplo, o lance dama G4. Eu não tinha estranhado a minha preparação defeituosa de aberturas. Não tinha estranhado nada. Mas aí entrou uma coisa que foi muito complicada. Eu queria descobrir o que eu tinha feito de errado. E eu não consegui. Por quê? Eu fui passar essa partida no computador, na época. Como a maioria das pessoas sabem, existem módulos de análise muito fortes hoje em dia. Então, minha ideia foi, bom, eu vou passar a partida no computador, ele vai me explicar o que eu fiz de errado, eu vou melhorar no xadrez. Sabe o que aconteceu? Fui passar a partida no computador, agora eu vou voltar para aquele nosso segundo momento crítico, que é o do dama G4. Então, eu coloquei essa posição aqui no computador, e eu lembro que o computador, ele basicamente criticava o meu lance da G4. E eu falei, poxa, mas por quê? Quer dizer, tudo bem, você não, você tá criticando o meu lance, mas eu quero saber o porquê que ele é ruim. Não adianta me dizer que o lance que foi feito na partida ele não é bom e não dá nenhum motivo para isso. Porque, por exemplo, para mim, na hora do jogo ali, eu não entendia que isso aqui estava sendo inconsistente, sabe, eu não tinha essa consciência para entender o porquê que o lance não funciona ou porquê que ele não é bom. E isso, o computador, nesse momento, nesse dia, eu percebi que o computador não poderia me ajudar do jeito que eu esperava. Porque o computador, ele é ótimo em te dizer, e agora eu estou dizendo dos engines, tá? Dos módulos de análises. Eles são bons para dizer pra gente que um determinado lance não é bom. Mas ele nunca vai te falar o porquê. E o que mais importa é o porquê. E aí entra o nosso terceiro erro típico que eu estava dizendo para vocês, que é o seguinte.
é uma simples falta de contato com os jogadores mais fortes. Tá uma falta de segundas opiniões ali mais qualificadas. Porque um jogador mais forte, um jogador mais forte do que eu naquele momento, que visse essa partida, simplesmente iria olhar para isso aqui e falar, olha, dama G4 não parece muito legal porque o seu cavalo tá fora de jogo lá em A4, porque não tem muito a ver com o que você fez até agora no flanco de dama, sabe? Os porquês. O jogador mais forte, mais qualificado, ele entende os porquês das coisas. E essa falta de contato que eu tinha na época com pessoas que entendiam melhor de xadrez do que eu, me fizeram ficar por um tempo aqui na absoluta estaca zero em relação a essa partida. Porque assim, eu me senti muito incomodado em não saber o porquê que eu tinha perdido, mas infelizmente todas as formas que eu encontrei de entender o que tinha acontecido aqui não resultaram em nada. Né? Porque na época eu tinha alguns amigos que eu perguntei sobre essa partida, mas eram jogadores de nível parecido comigo, então não foram na época, infelizmente não foram. Claro, houve a tentativa de me ajudar, uma coisa muito válida, mas estava fora do alcance ali daqueles meus colegas da época, me dá um direcionamento um pouco melhor aqui. E o computador, muito menos. Eu lembro que eu fiquei até um pouco revoltado com o computador. Falei, poxa vida, eu quero tanto entender o que aconteceu aqui e o computador não me diz nada, né? Só me dá uma resposta, sem me dizer as perguntas, sem nada, né? Então, o terceiro erro, pessoal, aconteceu, e por isso que eu deixei para dizer no fim da partida, porque ele acontece no fim da partida. Simplesmente, eu não sabia o que fazer com isso por muito tempo. Então eu passei todos os meses seguintes completamente desorientado aqui e frustrado por entender, e dessa vez foi um banho de água fria, porque imaginem, eu tinha aqui talvez 17 anos, na época eu pensei que eu entendia muito bem de xadrez, eu pensava, né? E essa partida me mostrou que não, que eu ainda tinha muito para fazer. E num primeiro momento, esse sentimento foi horrível, porque eu falei, caramba, então quer dizer que eu não sou tão bom quanto eu pensava, né? Que coisa ruim isso. Pelo menos no primeiro momento eu achei, né? Só que, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Duas coisas. Primeiro, assim, foi muito negativo, tá? Eu não ter alguém ali pra me auxiliar nesse momento. Teria sido muito importante a pessoa simplesmente me ajudar aqui, porque eu queria ajuda. Quando você encontra uma pessoa que realmente quer o negócio e uma outra que é capaz de te ajudar, perfeito. Né? E infelizmente esse contato eu não tinha. Devo dizer que no meu caso, juntou duas coisas. Tá, a primeira é que assim, nessa época, era um pouco complicado para eu ter esse tipo de acesso com alguém, porque não tinha ainda esses conteúdos de qualidade na internet que a gente tem hoje, né? Esse, por exemplo, modéstia à parte que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é uma coisa que não existia algum tempo atrás. Então, para eu ter contato com alguém, eu precisaria viajar, e aí, sabe, financeiramente complicado. Na época, era um pouco complicado ali para minha família arcar com despesas como essa, né, de viajar para um outro lugar. Tem também o trabalho da pessoa. Então, infelizmente, eu tive também esse problema meio logístico, assim, eu estava longe dos lugares, não tinha ainda, como eu disse, as facilidades da internet, assim, de maneira tão bem desenvolvida, e então, assim, parcialmente não estava muito sob meu controle, mas eu poderia ter feito um pouco mais, sabe, eu poderia ter dado algum jeito, mas eu negligenciei um pouco essa importância, assim, de ter um contato ali mais próximo com alguém que pudesse me ajudar, preferi fazer tudo sozinho. Devo dizer que em algum momento, é claro que isso funcionou, porque eu estudei muito xadrez a partir desse dia. Eu comecei realmente a estudar muito xadrez, mas assim, em alguns momentos eu tenho a impressão que eu teria economizado, às vezes com uma conversa ali com alguém eu teria ganhado alguns meses de trabalho, né, para dizer o mínimo, porque tudo eu fui descobrindo realmente com livros, sozinho, e isso em alguns momentos me fez perder muito tempo. Então, assim, muitas das coisas que eu conquistei com o xadrez na sequência teriam sido, com certeza, muito mais rápidas se eu tivesse alguém ali para me orientar um pouco melhor e me direcionar para o que realmente importava nesse momento específico, tá? Então,
essas três coisas são realmente as mais cruciais assim que eu vejo para os jogadores de xadrez, pessoal. Foram coisas que marcaram muito a minha vida, tá? E são coisas que eu vejo acontecendo com todo mundo, tá? Com todo mundo mesmo, que tá ali tentando melhorar no jogo e tudo mais. Porque hoje em dia, enquanto que na minha época era um pouco mais difícil, hoje em dia tá excessivamente fácil, né? Então você tem ali muito material na internet, né? De YouTube e tal, e é difícil de você filtrar o que são coisas de alta qualidade e o que são coisas que a gente daria para estar simplesmente evitando, né? Então hoje a gente tem outros tipos de problema para resolver. Mas cabe a mim justamente alertar vocês a isso, né? Muito importante que vocês assim tomem muito cuidado em realmente manter contato com jogadores que têm essa capacidade de agregar, tá? E um treinador, uma pessoa ali que realmente queira o seu bem, porque caso contrário tudo vai sendo um pouco mais dificultado. E não tem por que ser assim, não hoje em dia, que, como eu disse, a situação já não é mais a mesma de 10 anos atrás, né, onde praticamente não havia materiais de boa qualidade ali se você não viajasse muito longe, né? Então, quero só agora fazer um rápido resumo de tudo que a gente viu, tá, pessoal? Então, os 3 erros seriam o seguinte. Primeiro, e o primeiro acontece logo de cara aqui, né? Aqui no nosso Dama C7, aqui. Primeiro erro. Uma maneira completamente inadequada de estudar as aberturas, tá? Então, ficar decorando lances, não entende o porquê que tá fazendo as coisas, tentar jogar de memória, tá? Sem entender verdadeiramente a posição. Tudo isso são problemas muito sérios aqui para o jogador prático. Então esse é um ponto que eu quis deixar muito enfatizado e claro ali na partida, tá? Ponto número 2. Tiveram várias coisas instrutivas aqui no meio, tá? Mas estou destacando só aquelas que são pertinentes ao nosso tópico aqui dos 3 erros. O tópico número 2 chegou aqui, que é a absoluta desorganização na hora de você planejar coisas na partida, né? Então você faz um negócio no flanco de rei uma hora, na outra você faz no flanco de dama, a sua cabeça tá um caos e você acaba não saindo muito do lugar. Tanto é que poucos lances depois, a minha posição foi todo mundo voltando, eu tive que voltar todas as peças de novo, né? Só que infelizmente o tempo é um pouco cruel, ele não volta atrás. Se você começa um plano e ele não tem sucesso, você vai pagar as consequências disso. Eu paguei aqui nessa partida. Então esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto, e não menos importante, a gente pode dizer que é o simples fim dessa partida. Porque, aliás, cadê o fim da partida, gente? Que a gente fez alguns lances a mais aqui. O fim da partida tá aqui, isso. É o simples fim da partida, né? A minha incapacidade na época, incapacidade técnica mesmo, tá? De tirar conclusões do que estava acontecendo. Então, sabe, tudo bem, eu sei que eu fiz algum lance errado, mas peraí. 2 coisas. Por que o lance está errado? Ninguém soube me explicar. Isso era muito importante. Esse é um ponto. Segundo ponto. Como é que eu posso trabalhar para melhorar? Né? Porque esse é um outro problema também. Quer dizer, tem muita gente falando muita coisa. Quem é que eu escuto para saber o que eu leio, o que eu não leio? Então, assim, falta de contato ali com pessoas que entendem de xadrez de maneira mais sofisticada do que nós, acabam levando a vários problemas que a gente expôs aqui nessa aula de hoje. Bom, pessoal, com isso a gente vai concluir aqui essa nossa aula. Devo dizer que eu separei alguns momentos para a gente deixar ali numa apostila que vocês vão poder baixar entrando no nosso grupo do WhatsApp. E eu espero que vocês tenham aprendido e gostado bastante aqui do nosso material. Hoje foi um dia onde eu apresentei problemas e na nossa próxima aula vai ser o momento onde eu vou começar a apresentar soluções. Então, não deixem de assistir nenhuma aula, porque estão todas muito bem conectadas, tá? Hoje foi o dia da gente expor, e é necessário expor os problemas, e na nossa próxima aula eu vou sugerir soluções para esse problema, ok? Para a gente começar a trabalhar melhor aí em direção a um raciocínio mais organizado de xadrez. Beleza? Então vejo vocês lá. Até mais. Tchau.